ambiental e engenheira civil também, do CETEC Lins. É isso? À vontade, Dani, seja bem-vinda, é um prazer ter você conosco. Eu que passei? Para que lado que é? Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de cada um, a colaboração que o pessoal já tem encaminhado. Já tem chegado bastante propostas lá no nosso e-mail. Tem gente ainda com dúvida como enviar. Hoje a gente tem também as folhas para distribuir, para colocar as propostas, e eles podem ser encaminhados no e-mail que vai aparecer ao final. Ai, desculpa. Está todo mundo enxergando para o lado de cá? Até eu estou enxergando agora. Bom, como eu estava dizendo, ao final vai aparecer o e-mail, pode encaminhar as propostas para lá. Nós vamos falar sobre a revisão do plano diretor do município de Araçatuba. O que é um plano diretor? É uma lei municipal que organiza o crescimento e o funcionamento do município para os próximos 10 anos. Então, independente desse prefeito ou o próximo que vier, isso não é um plano de governo, não é um plano da prefeitura, é um plano do município. O próximo prefeito, os próximos que vierem, vão ter que seguir esse plano. Ele visa bons espaços públicos, moradia adequada para todos, proximidade entre moradia, comércio e serviço, serviços e equipamentos urbanos bem localizados, a preservação do meio ambiente, o patrimônio histórico e do meio rural, ordenar o crescimento da cidade para que a malha urbana não ocupe as áreas de proteção ambiental, garantir o atendimento às necessidades básicas do cidadão, melhorando sua qualidade de vida. Uma cidade mais moderna, equilibrada, resiliente, inclusiva, ambientalmente responsável, produtiva e, sobretudo, com qualidade de vida. É isso que o plano busca trazer para o município nos próximos 10 anos. Muitas das ações que a população solicita, das demandas que eles indicam, são ações pontuais e precisam ser praticadas prontamente, né? Ela não pode esperar 10 anos, 5, 6 anos para acontecer. Então, muitas das ações que foram indicadas, a gente direcionou para outros planos que complementam o plano diretor, como o plano de saneamento, o plano de mobilidade. O município tem plano de saúde, o plano de educação, são vários outros planos que devem conversar com o plano diretor, que é o plano principal. O plano diretor ele é embasado no Estatuto da Cidade, que é uma lei 10.257 de 2001, que estabelece as normas de ordem pública e interesse social, que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Essa lei, que é conhecida como Estatuto das Cidades, ela regra que todo município acima de 20 mil habitantes é obrigado a ter o plano diretor. E ela também obriga que, a cada 10 anos, esse plano seja revisto. Então, o primeiro plano foi feito em 2006, e agora começou a revisão um pouco atrasado. A gente começou ela em 2019, mas, devido à pandemia, se arrastou até esse ano, onde a gente pretende mandar para votação. Aqui é a parte de escutas, né? A gente está escutando ainda a população e preparando uma minuta de lei. A minuta de lei que vai para a Câmara dos Vereadores, e lá é a etapa final, lá onde é aprovado o que vai se estabelecer para os próximos 10 anos. Então, eu vou fazer agora a apresentação de como foi o decorrer da elaboração desse plano e alguns dos itens que a gente conseguiu absorver da população. Eu sou de Lins, eu não conheço o município de Araçatuba, eu não vivo aqui o dia a dia. Então, a gente tem que escutar a população, que foi isso que a gente fez, eu vou apresentar agora. Bom, a metodologia foi aprovada pelo comitê gestor e ela consistia, além da formação de um comitê com representantes da sociedade civil, ela previa leituras comunitárias, que é escutar a população,
leituras técnicas da realidade do município, onde a gente escutou secretarias e técnicos do município, bem como alguns outros técnicos da sociedade civil. A gente elaborou um diagnóstico a partir dessas oitivas e absorvemos propostas e trouxemos propostas que observamos em outros municípios semelhantes com os problemas de Araçatuba, trazendo para o município de Araçatuba algumas possíveis soluções. A partir de então, depois que terminarmos essas audiências públicas, vai ter a instrumentação, que é a minuta de lei, né? A gente já tem um arrazoado desse material, ele pode ser complementado e ele que irá para a Câmara de Vereadores para aprovação final. Ainda vai ter a gestão e acompanhamento, que é feito pela Câmara Técnica, que desde a primeira reunião está acompanhando o andamento e as atividades do plano diretor. O Estatuto da Cidade ele exige também que seja feita ampla divulgação dos trabalhos realizados. Então, eu trouxe aqui algumas das publicações realizadas desde 2020, quando oficialmente começou a elaboração do plano, sites da Prefeitura, mídias sociais, alguns outros sites da cidade. A gente enviou QR Code nos grupos de WhatsApp, com os links para responder as perguntas que estávamos enviando à população, e anúncio no calçadão do município. Aqui é um cronograma das atividades, como elas foram desenvolvidas. Então, em 25 de janeiro de 2019, a gente fez uma reunião com o grupo de trabalho da Prefeitura, onde a gente estabeleceu algumas diretrizes para encaminhar o projeto. Em 17 de abril de 2019, a gente fez a publicação do decreto para a formalização da Câmara Técnica. Em 25 de setembro de 2019, que foi publicada a portaria com os membros da Câmara Técnica. Todos eles, a gente convida a sociedade civil e eles indicam os seus representantes para a Câmara Técnica. Em 26 de fevereiro de 2020, um ano depois, a gente fez a convocação dessa Câmara Técnica para apresentar a metodologia proposta, onde foi aprovado. E logo em seguida, em 2 de março, a gente fez a primeira reunião com a Câmara Técnica. Logo em seguida, a gente começou a escutar a população, que foram as oficinas participativas. A primeira ocorreu em 3 de março, no Senfica Solar, lá no bairro da Alvorada. Aliás, no bairro da Alvorada. O outro foi no Senfica Solar, que foi dia 10 de março. Logo em seguida, se instalou a situação de pandemia, onde foi proibido a realização de eventos, né, onde a gente teria aglomeração de pessoas. A partir de então, a gente buscou outra proposta para estar ouvindo a população. Diante da situação, né, a gente não sabia até quando ia se estender essa situação de pandemia, a gente, em meio à segurança sanitária, a gente resolveu aplicar um questionário na população na rua. Então, o mesmo questionário que era aplicado nas oficinas participativas, a gente levou para a rua. A gente abordava a população, a gente utilizou o calçadão municipal e a Praça do Boi, onde tinha aquela fila enorme do pessoal para entrar na Caixa Econômica, né? Então, aquele pessoal que ficava ali 2, 3 horas esperando, a gente entrevistava. A partir dessas entrevistas e os mesmos questionários que a gente enviou pelo QR Code, a gente conseguiu absorver algumas informações importantes do município. Essas entrevistas elas foram realizadas de 18 a 28 de agosto, e, a partir dessas entrevistas, a gente começou a elaborar um diagnóstico do município. E realizamos, então, as entrevistas com os técnicos da Prefeitura. Essas reuniões com os técnicos, separados por temas como assistência social, meio ambiente, saneamento, educação, foram setorizadas, né, cada uma dentro do seu tema, e elas foram realizadas do dia 14 de julho até o dia 17 de outubro. Logo em seguida, a gente convocou a segunda reunião da Câmara Técnica para apresentar os resultados obtidos. Essa reunião ocorreu em 16 de novembro e em 22... Aliás, a gente fez a convocação em 16 de novembro e em 22 de novembro a gente fez essa reunião. Logo em seguida, a gente foi para a primeira audiência pública, realizada em 7 de dezembro, que aí a gente apresentou a minuta que vai para a Câmara dos Vereadores.
Aqui só um registro fotográfico da primeira e segunda reunião da Câmara Técnica. E aqui o registro fotográfico da primeira e segunda oficina comunitária, onde a gente escutou a população. Registro fotográfico da população sendo entrevistada no centro da cidade. Aí aqui eu já começo a apresentar um diagnóstico do município. Lembrando que esse plano a gente começou ele em 2019 a coletar os primeiros dados e oficialmente em 2020. Então, alguns dados podem estar desatualizados, né? Já são aí 2 anos trabalhando. Todos os dados eles têm que ser oficiais, a gente usa o SEAD ou o IBGE. Então, a população de 2020 estava em 199.469 habitantes. Lembrando que é uma fonte oficial do IBGE. No ano de 2020, deveria ocorrer o censo, né? E ele se atrasou também devido à pandemia. Então, pode ser que alguns dados, como a questão de projeção da população, não estejam configurados com o real de hoje. A densidade demográfica, em 2020, era de 163 habitantes por quilômetro quadrado, e a taxa geométrica de crescimento era de 0,48. O grau de urbanização era de 98,07%, e uma renda per capita, que a última publicada pelo IBGE foi de 2010, é de R$ 847 correntes. O índice de desenvolvimento humano em 2010 era de 0,788 e o índice paulista considera a cidade como dinâmica. Aqui a gente tem uma tabela e um gráfico que representa a densidade demográfica do município. Ela foi levantada desde 1980 até 2020. E a gente observa que o município de Araçatuba se destaca na região. Ele tem uma densidade demográfica muito maior do que as outras cidades, né, considerando a quantidade de habitantes que tem relacionado aos municípios vizinhos, que são cidades menores. A projeção de população residente de Araçatuba até 2040. A gente observa que, a partir de 2035, a população começa a decair. Essa projeção é do IBGE. O que ele considera? A taxa de imigração e a taxa de fecundidade. Antigamente, a gente tinha famílias que tinham 10 filhos, 8 filhos, isso na década de 80 e 90. Hoje, essa configuração mudou. O índice aponta que cada mulher tem 1,6 filhos. Isso quer dizer que nem toda mulher vai ter filho. E, às vezes, quem tem 1, tem 2. Então, a partir de 2035, a população vai começar a decair, segundo esse levantamento. O nosso plano, lembrando, ele é de 10 anos, então nós estamos em 2022 aprovando agora, ele vai até 2032. Então, a gente tem que considerar que o município vai crescer lentamente e depois ele vai ter um declínio. Essa configuração pode mudar a partir do IBGE, que ele está fazendo um novo censo demográfico, e a gente teve aí umas alterações, conforme a pandemia surgiu, que podem alterar essa projeção. Aqui é a taxa de urbanização do município. Ela vem crescente desde 1980, mas é um crescimento discreto. As dimensões do índice de responsabilidade social indicam que Araçatuba é um grupo dinâmico. É um município que tem elevado nível de riqueza e bons níveis nos indicadores sociais, embora não tenha níveis de riqueza elevado. Ele está bem concentrado. Aqui já é o diagnóstico setorial. A gente vai falar separado por educação, saúde, e são todos apontamentos vindos das entrevistas com a população. Então, na questão de abastecimento de água, 73% da população considera bom, 8% considera ruim e 19% considera regular. Quais foram os apontamentos da população que a gente ouviu? Eles reclamam de baixa pressão, alto teor de cloro, altas tarifas, reclamam que não há fiscalização quanto às instalações regulares, corte sem aviso prévio, escassez em dias chuvosos, e escassez em alguns bairros, como São João, Marana, Jussara. Todos esses itens não entram dentro de um plano diretor, porque eles são ações que têm que ser imediatas, elas têm que ser resolvidas logo. Então, essas ações foram levadas para a secretaria, indicadas para a SAMAR, e elas entram ou dentro do plano de ação imediato ou no plano de saneamento, conforme a urgência.
Aqui a gente colocou os mapas, né? O mapa de uso e ocupação do solo, de zoneamento e áreas especiais. Durante o plano, né, ainda não tinha o plano de saneamento em revisão. O plano atual, que está vigente, de saneamento, ele indica que 70% do município é abastecido pelo Ribeirão Baguaçu. Então, toda essa área aqui em verde, ela contribui para o abastecimento que ocorre nesse ponto aqui. O que a gente propôs nesse plano para diminuir essa questão de falta d'água? A proteção de toda essa área que está em verde. Você protegendo essas áreas que são as nascentes que contribuem para o ribeirão, você pode garantir uma qualidade de água e uma quantidade de água eficiente. Outra situação importante que essa área de preservação vai fornecer é a questão de inundação no centro da cidade. A partir do momento que você tem áreas preservadas e área de percolação, que a água vai infiltrar no solo, você evita que a maior quantidade de água chegue aos pontos críticos de inundação. Então, uma das propostas que o plano diretor está trazendo para essa questão de abastecimento público, da falta de água, é a preservação da montante do ponto de captação do córrego Baguaçu. Outro dado interessante que o plano propõe é um aumento de áreas verdes na Zona Sul, que é justamente essa área onde se encontram as cabeceiras do Baguaçu. Tendo uma área maior, uma área verde maior, a gente está levando ela para 25%, você garante que essa água infiltre no solo, garantindo que ela chegue até lá no ponto de captação. A questão de coleta de efluentes, o esgoto. 76% considera bom, 16% considera regular e 8% considera ruim. Quais foram os apontamentos? Descarte irregular no rio, bairro Ouro Preto, demora para fazer as manutenções, regularmente volta o esgoto na lagoa, o mau cheiro constante. Vocês conseguem observar que tudo isso são ações imediatas, elas precisam ser feitas agora e não daqui a 10 anos. Então, elas também foram indicadas para o plano de saneamento, que o período dele é de 4 anos, ele é mais imediato do que o plano diretor. A respeito de resíduos sólidos, a gente trouxe aqui vários indicadores, né, como coleta de inservíveis, coleta de podas e galhadas e coleta de orgânicos domiciliares. 87% da população considera bom a coleta de resíduos no município, 3% considera ruim e 10% considera regular. Os apontamentos são resíduos acumulados na esquina, descarte incorreto, falta de coleta em alguns bairros, descuido com a coleta e não há regularidade no horário e frequência. Outro item apontado, eles apontam que não tem local de descarte para resíduos volumosos ou inservíveis no conjunto habitacional. É necessário pagar terceiros para coletar os resíduos, não ocorre coleta, falta cuidado com terrenos baldios, tem descarte incorreto, a questão de fogo no lixo, as podas incorretas com pouca frequência, necessário pagar terceiros e não tem fiscalização. Todos esses itens, ou eles entram dentro do plano de saneamento ou plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Serviço de drenagem pluvial, que é águas de chuva. 55% considera bom, 18% considera ruim e 27% considera regular. Eles indicam que não há sistemas de drenagem ou que eles não dão conta da vazão. Há muito asfalto com obstrução, entupimento do sistema de drenagem, falta serviço de drenagem em algumas ruas, avenidas. Eles colocam outros bairros, como Amizade e bairro Ipanema. Descarte de lixo em Boca de Lobo, o mau cheiro, reclamam de entupimento, alagamento. Todos esses itens eles são direcionados ao plano de macrodrenagem municipal ou plano de saneamento básico. Ações imediatas, como desentupimento de Boca de Lobo ou aumento de galeria, a gente encaminha para a zeladoria e fiscalização. Algumas das propostas que a gente trouxe para esse plano: fiscalizar os serviços estabelecidos, o convênio com a Prefeitura Municipal e a SAMAR, revisar o plano municipal a cada 4 anos, que é o que já está acontecendo,
fiscalizar a implantação dos investimentos propostos no plano municipal e elaborar um plano municipal de perda de água de abastecimento. Questão de iluminação pública, 47% considera bom, 18% considera ruim e 35% considera regular. Eles apontam que há diversos lugares com iluminação insuficientes, que há demora para fazer a manutenção ou reparo, a iluminação é fraca ou antiga, falta iluminação em áreas verdes, rodovias, espaços vazios e travessas, as copas das árvores atrapalham a iluminação, ponto de ônibus sem iluminação e a substituição da iluminação amarela por uma mais eficiente. O que a gente trouxe dentre as propostas? Elaborar uma cartilha de aprovação de projetos, considerando o estabelecido nas futuras leis de Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo, incluindo especificações quanto ao atendimento das diretrizes de sistema de iluminação pública, da CPFL e da potência mínima nas lâmpadas nas vias e nas áreas verdes. A questão de fiscalização, ela parte para um sistema de zeladoria. Sobre acessibilidade, né, a gente fala sobre rampas, calçadas, sinalização, transporte coletivo, faixa de pedestre e ponto de ônibus. Todos esses itens eles são contemplados dentro de um plano de mobilidade, onde há estudos mais específicos dentro de cada item. Vou dar um exemplo aqui das calçadas. Eles consideram 39%, a população considera 39% bom, 28% ruim e 33% regular. Sobre as rampas e calçadas para acessibilidade, 29% considera ruim, 40% considera regular e 31% considera bom. O município ele possui um plano de mobilidade e há necessidade de fazer a fiscalização. Ainda entra a questão de itinerário de ônibus, horários dos ônibus, ciclofaixas ou ciclovias. Foi muito questionado e apontado a instalação de ciclovia no município. Alguns dos apontamentos: acabar com as mortes na Fundador, pontos de ônibus com cobertura para sol e chuva, urgência de um anel viário para possibilitar o cidadão se deslocar de um bairro sem ter que acessar o centro da cidade, asfaltamento em algumas ruas, contratar empresa especializada em mobilidade urbana para elaborar o projeto viário da nossa cidade, a criação de ciclovias e avenidas nas ruas principais da cidade. Todos esses itens eles são de um plano diretor de mobilidade. Porém, a gente já trouxe algum desses itens para dentro do plano diretor para ser incluso na minuta. Alguma das propostas que a gente já trouxe: a atualização do plano de mobilidade, incluindo a acessibilidade, que hoje ele não tem, disponibilizar na página da prefeitura o download e a atualização do plano, levantamento dos principais pontos de acidentes para os estudos de remodelação viária, criar diretrizes para a expansão urbana, implantação de ciclovias com a função de deslocamento urbano não motorizado, nas vias principais coletoras, nas vias arteriais, as marginais e as expressas. Então, algumas dessas propostas vão para a minuta, algumas dessas propostas vão para o plano de mobilidade. Aqui eu estou apresentando a atualização do mapa. Como ele considerava como ruas principais e avenidas. A gente alterou ele, trazendo como via coletoras, vias arteriais, as rodovias, as estradas municipais. Então, a gente vê que houve um desenho, né, o melhoramento do mapa, além dos novos projetos viários também, que a proposta para o futuro também está dentro desse mapa. Na questão de saúde pública, 17% considera o serviço ruim, 36% considera regular e 47% considera bom. Eles indicam que não há humanização dos profissionais durante o atendimento, falta médicos e medicamento, falta manutenção dos prédios onde são prestados os serviços, a demora no atendimento, não há atendimento próximo nos bairros Umuarana, Concórdia, Aeroporto, falta pronto-socorro,
Apenas um posto para atender os bairros Ipanema e São José. Faltam profissionais especialistas, como os pediatras e ginecologistas. A gente sabe que o serviço de saúde ele é prestado pelo governo federal e estadual. O município somente gere esses serviços, né? Então, alguma das ações depende de verba e ações do governo maior, mas o município já pode levar essas ações e conversar com o governo estadual e federal para melhorar esses serviços dentro do município. Alguma das propostas para a questão de saúde: implantar plano de carreira e cargos e remuneração, implantar prontuário eletrônico, implantar controle de doenças sensíveis à atenção básica, elaboração e implantação da política de renovação de frota das ambulâncias que atende o município, elaboração e implantação de política de renovação de equipamentos e tecnologia, ampliação do sistema do consultório virtual, reforma e ampliação dos prédios onde está instalado o CEL, melhoria no sistema de atenção especializada de média complexidade, ampliar o banco de leite humano, implantar o centro de especialidades no município. Então, já tem vários itens propostos. É interessante para o município? É muito importante, além de interessante. Porém, depende de receitas e verbas que vêm dos outros governos. Na questão do ensino, o município ele faz a gestão do ensino infantil. O ensino médio ele é feito pelo governo estadual e o ensino superior é feito por entidades privadas. Mas a gente perguntou sobre todos os serviços do município. Da educação de ensino fundamental, 60% considera bom, 6% considera ruim, 14% considera regular. Da educação infantil, que são as creches, 63% considera bom, 32% considera regular e 5% considera ruim. Quais foram os apontamentos? A respeito de creches, não há, e quando tem, são em outros bairros. Faltam vagas, funcionários e professores. Quanto à escola de ensino fundamental, eles apontam que não há, ou quando tem, são em outros bairros, e a infraestrutura é inadequada. Falta interesse dos professores. Algumas das propostas trazidas pela população é que nas escolas tenham mais atividades e mais ensinamento para as crianças e jovens já saiam pronto para o mercado de trabalho. Atendimento psicológico dentro das escolas. Aqui a gente consegue observar que alguns serviços são de outras secretarias, então a gente precisa conciliar esses serviços. Como psicólogo, seria da parte de saúde ou da assistência social, mas trazer para dentro da educação esse atendimento. Então, a gente precisa identificar esses pontos para trazer para dentro do plano. A respeito de ensino superior, não há muitas instituições públicas, não há transporte suficiente, faltam vagas e outros cursos, faculdades distantes dos bairros, o ensino não é muito bom, falta oportunidade, bolsas de estudo, e o ensino particular é caro. Isso é responsabilidade da prefeitura? Não, mas a prefeitura negocia com as faculdades os cursos que são interessantes, que a população tem interesse, quais são os cursos que condizem com o mercado de trabalho hoje. Então, a prefeitura pode trazer as universidades particulares para conversar e fazer essas propostas, bem como tentar, com o Estado, trazer esses cursos gratuitos para o município. As propostas para a educação são atender às metas estabelecidas dentro do Plano Municipal de Educação, ampliar o quadro de funcionários e capacitá-los, ampliar o número de unidades de berçário e ensino infantil para atender a demanda da lista de espera, criar parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, Meio Ambiente e Sustentabilidade para desenvolvimento de projetos educacionais, manter as instituições de ensino infantil e fundamental, material didático e pedagógico, buscar parcerias com instituições estaduais e federais para a implantação de novos cursos superior gratuito e criação de um laboratório maker nas unidades de ensino fundamental. A respeito de espaços para a população, como praças, áreas de lazer e centros comunitários. A respeito de praça, 48% considera ruim, aliás, regular, 25% considera bom e 30% considera ruim.
O que eles indicam a respeito das questões de praças e espaços públicos? Falta manutenção, limpeza, arborização, faltam novas praças nos bairros, as praças estão abandonadas e destruídas, há muito andarilho nas praças, não há bancos nem árvore suficiente. Em alguns pontos, são os próprios moradores que fazem a zeladoria dessas praças. As praças são perigosas, não têm segurança, as praças são frequentadas por usuários de droga, problemas com árvores caídas e poda, falta mobiliário, há moradores de rua na Praça da Santa Casa e na Praça da Avenida Brasil. Há a Praça do Baguaçu, porém, muito longe. Vocês conseguem identificar que existem vários pontos que não é só questão de meio ambiente, de cultura e de lazer? Ninguém pode impedir ninguém de estar numa praça, né? Então, aí entra a questão da assistência social, de observar esses moradores de rua, de dar o encaminhamento, de assisti-los, de direcioná-los para um local correto. A questão de poda de árvore. Tem gente que reclama que não tem árvore, tem gente que reclama que as árvores fazem sombra, que atrapalha a iluminação. Então, são projetos de vários setores e as várias secretarias precisam se conversar para a gente chegar num ponto bom para o plano, para o município. Aqui são alguns dos itens que a gente levantou para melhorar essa questão. Disponibilizar na página da Prefeitura o download do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, na questão de limpeza, atualizar os planos diretores, implantar o CEA no Parque Baguaçu, ampliar a Zona Especial de Interesse Ambiental, elaborar a execução de projetos de recuperação de nascentes. Então, esses são projetos voltados, que a gente fala, é do setor de meio ambiente, mas vai trazer benefícios para todo o município. Aqui é o mapa de praças, como ele era anteriormente. Ele indicava aqui a lista de todas as praças do município, e eles estão pontuados dentro do mapa. O que a gente fez? A gente atualizou essa lista de praças e incluiu as áreas verdes do município. A questão de esporte, né? Quando a gente fala de esporte, o pessoal pensa nas quadras e ginásios dos bairros. Então, 24% considera esse serviço bom, 31% considera ruim e 45% considera regular. O que a população aponta? Faltam quadras em alguns bairros, falta manutenção e limpeza dessas quadras, há locais para a prática de esporte, porém só são abertos, eles são abertos e não passam segurança, há quadras particulares ou criadas pela população, a quadra do Miguelão e Dona Amélia, a população que cuida, a escolinha de futebol do Corinthians, há espaços abandonados, tem quadra nas creches, mas elas só ficam abertas ao final de semana. Há as quadras nas escolas e falta iluminação nas quadras existentes. O que a gente está trazendo de proposta da população e da prefeitura? O aumento da pista de skate, transformar o zoológico municipal em um parque estilo Ibirapuera, criação de parques e praças arborizadas para exercício ao ar livre, reformas e construções dos parques e praças, ampliar o quadro de funcionário para atendimento nas novas quadras e praças esportivas, buscar parceria junto à iniciativa privada para que, através de recursos financeiros, o município possa inserir diversas federações esportivas, buscar recursos junto ao governo estadual e federal para a construção de pista de ciclismo, reforma do CSU e manter as parcerias firmadas para os eventos da BQM e o Rally da Poeira, que já é muito tradicional no município. A questão dos lotes vazios e as limpezas dessas áreas no município, né? A gente chama de espaços vazios. A gente perguntou para a população se há lotes vazios no município. 72% fala que sim, 28% fala que não. A respeito da limpeza desses lotes, 35% fala que é bom, 32% fala que é ruim e 34% fala que é regular. Eles apontam que há diversos terrenos vazios no município sem manutenção. Muitos locais poderiam ser usados para a construção de área de educação, saúde e lazer. Há muitos lotes vazios no bairro Concórdia, lotes vazios pertencentes à Loma Engenharia e à Prefeitura.
Há um pasto onde tem projetos para casas, não tem fiscalização, o mato fica alto, com risco de insetos, as calçadas não são feitas e a população joga entulho. Então, aí a gente tem um problema com a prefeitura e com a população. A população não colabora, né? Ela vê um lote vazio, ela vai lá e joga lixo, ela acha que tirou da casa dela, o problema acabou. A prefeitura não consegue fiscalizar, porque há muito lote vazio no município. Como a gente pretende melhorar essa situação? São ações dentro do plano da minuta de lei. Eles ainda falam, a gente ainda questionou sobre a presença de construção inacabada ou abandonada no município. 52% fala que tem e 47% fala que não. Acho que é 53% ali fala que tem. Déficit habitacional, se está faltando a residência no município. 64% fala que sim, 30% fala que não. O que eles apontam? Que há muitas construções abandonadas, que o lugar fica perigoso, mercado com obra parada, prédio da Tecol abandonado, há casas e prédios abandonados, há materiais de construção na calçada, falta investimento para a população de baixa renda, falta residências próprias, há muitas casas para alugar e a maioria da população mora em casas locadas, o valor do aluguel é alto e os bairros são muito afastados e carentes. Essas propostas que a gente trouxe para esses itens, ela está dentro da minuta do plano de lei. Questão de eventos culturais, esportes e religiosos. 64% fala que não tem esses eventos no município e 36%, aliás, 64% fala que tem e 36% fala que não tem. Eles falam que falta evento com fácil acesso para a população, há pouco evento gratuito, falta um grande centro cultural, há somente baile da terceira idade, faltam feiras e profissões para profissionais liberais, falta divulgação de eventos como show, teatro e danças. Na Praça 500 havia, hoje não tem mais eventos, não há mais a virada cultural e falta a divulgação dos pontos turísticos, de passeios ciclísticos e roteiros de cachoeira. Alguns dos pontos propostas que a gente trouxe. Atualizar o Plano Municipal de Cultura, avaliação das ações propostas do Plano Municipal de Cultura, manter o convênio com o governo estadual, garantindo a participação do município no circuito cultural que já acontece no município, ampliação e manutenção dos projetos desenvolvidos pela Secretaria, contribuindo para a formação da população, fortalecer e ampliar o projeto de dança e balé no município, firmar parceria com empresas privadas e instituições educacionais, visando ampliar os projetos de eventos já desenvolvidos, a criação de uma política específica com desconto, isenção e IPTU, sendo atrativo para a preservação de imóveis no município, implantação de taxas de uso de local cultural como teatros e a construção de uma concha acústica em um espaço central do município, aquisição de equipamentos volante para levar as ações culturais para os bairros. Questão de segurança. A gente perguntou se a população se sente segura nos bairros. 19% diz que não se sente seguro, 39% se sente seguro, 29% não está seguro e 32% acha que é regular. A mesma pergunta foi feita no sentido do município. 32% acha que é seguro, 48% acha regular e 20% se sente inseguro. Eles apontam que há muito roubos de carro, vendas de entorpecentes, assalto em lojas, residências, tiroteios e assassinatos frequentes. Há vandalismo em muitos moradores de rua, pessoas estranhas abordando as mulheres nas praças do centro, ruas escuras e perigosas no bairro São José, falta segurança no ponto de ônibus, falta policiamento e necessidade de mais policiamento. A gente sabe que a segurança pública hoje ela é feita pelo governo estadual, mas a prefeitura ela tem a Secretaria de Segurança com a Guarda Municipal. Hoje, essa secretaria ela faz a segurança de áreas públicas, como praça, calçadão, rodoviária, mas pode trazer outros pontos de segurança, ampliando as ações. Então, a gente trouxe aqui alguns pontos.
aumentar o policiamento em todo o município, aumentar o monitoramento por câmeras nas áreas centrais e com grande fluxo de veículos e pedestres, ampliação da instalação do centro de formação dos guardas, atualização e aperfeiçoamento em segurança urbana, criação da patrulha rural, fortalecimento da parceria entre os agrupamentos de segurança pública do município, manter o plano de emergência e contingência atualizado, porque também é responsabilidade da Secretaria de Segurança a Defesa Civil. Manter o histórico atualizado junto ao SIDEC, comprovando assim um real dano da causa ao longo dos anos pelos desastres naturais, que é a responsabilidade da Defesa Civil. Aqui eu vou passar alguns dos mapas, né? O plano anterior ele tinha mais de 30 mapas. Esse plano a gente enxugou a quantidade de mapa, porque muitas das informações daqueles mapas do plano anterior, eles vinham do IBGE. O último censo do IBGE foi realizado lá em 2010. A gente deveria ter um agora em 2020 que atrasou. Então, não faz sentido eu trazer informação lá de 2010, que nem a gente tinha lá o mapa de ocupação, né, por idade, faixa etária no município, por renda. A gente não consegue trazer esse mapa enquanto não tem atualização do IBGE. Por isso que não tem a mesma quantidade de mapa. Porém, todos os mapas que a gente trouxe, a gente procurou melhorar. Aqui era o primeiro mapa de cartografia do plano anterior, né? A gente trouxe ele, agora apontando os pontos rurais do município. A diferença é que antes ele só tinha a área urbana, o perímetro urbano. Nesse novo plano, a gente trouxe a expansão urbana, que não tinha. A questão de zoneamento, né? Esse era o mapa anterior de zoneamento, este é o novo mapa de zoneamento, do macrozoneamento. E esse aqui é o zoneamento, ele tinha 5 zonas, o novo mapa, o novo plano traz 8, 9 zonas. Agora eu vou passar para o João. Cadê o João? Ele vai falar sobre a minuta. Parabéns. Nem toma uma água. Os dois João, né? Pessoal, nós vamos fazer uma entrega agora de alguns formulários que, caso você tenha alguma sugestão, por gentileza, você terá a oportunidade de colocar aí a sua sugestão. É óbvio que nós iremos abrir também a oportunidade para os moradores, né, para a Câmara Técnica também fazer algum apontamento, alguma sugestão. Todavia, né, o pessoal do CETEC vai estar fazendo essa distribuição. O Luiz, é aqui agora, tá bom? E é isso, tá joia? Depois nós vamos estar lá na porta recolhendo isso aí. Fiquem à vontade, você que queira fazer uma sugestão. Xará, vamos lá? Firme no rei? Seja bem-vindo, João, engenheiro civil, CETEC, arquiteto, perdão. Engenheiro, arquiteto, não? Como que é? Arquiteto. Arquiteto não é engenheiro? Ah, então tá bom. Está apertando aqui, né? Então, o arquiteto João, meu xará, vai estar falando com vocês. Você é lá do CETEC de Lins. Você é de Lins? Bauru. Bauru. Já vi que você tinha a cara de baurense. Estamos longe. Começou chamando o arquiteto de engenheiro, né? Bom, boa noite a todos. Queria reforçar os agradecimentos a todo mundo que se fez presente aqui hoje. É muito importante para a gente poder apresentar um pouco do nosso trabalho e, principalmente, ouvir depois, ao final da nossa apresentação, contribuições de todo mundo que está presente aqui, né? Esse plano ele vem de um processo que a Dani mostrou que é um processo longo, né? Passamos por altos e baixos desse plano, pandemia, dificuldade de conseguir participação, mas tem tudo para ser um plano muito bom, com uma participação que, por mais que a gente tenha passado por uma pandemia, nós conseguimos resultados muito bons e resultados que, acima de tudo, devem ser transmitidos para aquilo que é o produto final desse plano diretor. O que é o produto final de um plano diretor? É um projeto de lei, né? O plano diretor ele só passa a ter força e ele só passa a ser um instrumento de planejamento a partir do momento em que ele vira uma lei, né?
A gente só é obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo se tiver lei. Então, o prefeito e os demais prefeitos das próximas gestões, eles serão obrigados a cumprir o plano diretor na medida em que o plano diretor se tornar uma lei. Então, o passo seguinte nosso, depois dessas reuniões, é preparar o texto da minuta da lei, que vai para a Câmara Municipal, e a Câmara Municipal é que vai aprovar esse nosso texto. Qual que é o objetivo desse texto nosso? É basicamente tentar pegar tudo que a população falou, tudo que os técnicos falaram, e tentar trazer aqui na forma de instrumentos, de modo que se permita que esses problemas apontados eles possam ser resolvidos ou possam não vir a acontecer novamente, pelo menos nos próximos 10 anos. Quando a Dani mostra, por exemplo, problema de buraco na rua, né, problema de esgoto, são problemas que, como ela disse, são pontuais, que se resolve em pouco tempo. O que nós vamos tratar aqui é de um planejamento de longo prazo. Então, quais as áreas que a cidade pode ou não pode crescer, como que ela tem que crescer, onde pode fazer prédio, onde não pode fazer prédio, qual o tipo de comércio que vai se instalar. Isso é um pouco do que nós vamos discutir aqui na minuta. Tá? Vale a gente lembrar também que Araçatuba tem um plano diretor já que está vigente, um plano que foi aprovado lá em 2006. O Estatuto da Cidade ele diz que todo plano deveria ser revisto a cada 10 anos. Né? A gente já está um pouco fora desse prazo para essa revisão. Por que eu disse isso? Porque o que nós estamos fazendo aqui é uma revisão, né, de um plano que já foi feito lá atrás. Então, a gente parte de um texto que já existe. A gente não está criando um texto. A gente já tem um texto que é vigente, então nós estamos adequando ele. No site, onde vocês vão encontrar esse material na íntegra, a gente vai ver lá 3 cores. Né? O que foi adicionado como novidade no plano, o que foi excluído do plano por algum motivo, hoje eu vou explicar alguns deles, e alguns itens que ainda devem ser alterados. Esses itens que devem ser alterados, geralmente são mapas, índice, coisas que dependem, né, do andamento ainda para a gente poder bater o martelo. Então, vai dizer lá, olha, o mapa 20, a gente ainda não tem a numeração de mapa, então vai estar grifadinho de amarelo. Tá? O que é importante para a gente? O que fica em verde e o que fica em vermelho. O que nós vamos tirar do plano e o que nós vamos acrescentar a esse novo plano. Tá? Primeira grande novidade que nós estamos trazendo para esse plano é o que a gente chama de macrozoneamento e zoneamento, que é basicamente como que a cidade vai se organizar. O plano atual ele tem basicamente 2 macrozonas. O que é isso? Zona urbana, zona rural. Ou é urbano ou é rural, certo? E cada uma dessas macrozonas elas são subdivididas em zonas. Então, a zona é o pedacinho pequeno da cidade, a macrozona é a cidade grande. Nós estamos criando uma terceira macrozona, que a gente chama de macrozona de expansão ou de urbanização dirigida. O que é isso? As áreas em que a cidade vai poder crescer nesses próximos 10 anos. Hoje, como que acontece? Hoje o crescimento ele acontece meio fragmentado. Né? Sai um loteamento lá num canto, outro lá atrás. Isso, para o poder público e para, inclusive, quem vai morar ou prestar serviço nesses locais é bastante difícil, porque eles ficam afastados, a infraestrutura é deficitária. Então, nós estamos indicando áreas prioritárias para o crescimento da cidade, tanto em volta da cidade, quanto em distritos, que é o que a gente chama de urbanização dirigida. Então, áreas em que o município tem interesse que elas se desenvolvam de maneira urbana, como, por exemplo, próximo ao porto, próximo ao aeroporto, né? Áreas que a gente quer induzir a urbanização. Das zonas, né, nós também trouxemos aqui uma mudança. Né? Hoje, o município ele conta com uma só grande zona controlada. Ele tem a consolidada, que é o centro, a condicionada, que é em volta do centro, e a controlada, que é basicamente toda a área mais de periferia da cidade, todo em volta da cidade. Hoje a gente tem uma só. Então, aplica-se o mesmo parâmetro para todas essas zonas. O que pode, o que não pode fazer, vale na zona sul, para a zona norte, vale a mesma coisa. Nós estamos mudando esses parâmetros e criando
zonas diferentes. Então, a regra que vale para a Zona Sul é diferente da regra que vale para a Zona Norte ou que vale para a Zona Oeste. E também estamos criando a Zona de Desenvolvimento Logístico, que hoje ela é uma área. Nós estamos trazendo isso como uma zona. Tá? E lá na macrozona sustentável, que é basicamente a área rural, nós estamos criando a Zona de Interesse Turístico, que hoje também é uma zona. Tá? Desculpa, é uma área. Esse aqui é o mapa, tá? A gente não vamos se aprofundar muito nele, porque é um pouco difícil da gente entender aqui na audiência. Ele está disponível no site para quem quiser consultar. Cada cor dessa daqui indica basicamente uma zona, né? Então, a gente tem a Z1 aqui, que é a zona do centro, a zona consolidada em volta, e as zonas controladas, que são essas roxas e essa verde aqui em cima. Tudo que é achurado é a macrozona de expansão, é a área em que a cidade vai poder se desenvolver. E esse eixo aqui, das rodovias da Rondon e da Eliezer, até chegando onde está esse Z6, são as zonas de crescimento industrial e logístico, ou seja, são as margens da rodovia. Tá? O plano atual, ele cria algo que a gente chama de áreas, né? As áreas nada mais são do que espaços da cidade que você tem regras específicas. Então, por exemplo, área de interesse ambiental. Nós temos uma grande área de interesse ambiental, que é toda a área da bacia do Baguaçu, né, do rio que abastece a área urbana. Essa área ela tem lei que regulamenta ela e funciona. Essa área, então, por exemplo, está sendo expandida. Outras áreas, como, por exemplo, interesse industrial, deixou de ser uma área e passou a ser uma zona. Né? Por quê? Porque não tinha regra para essa área. Para a zona, agora passa a ter regra. Quando a gente cria a zona, a gente estabelece uma regra. Então, por que deixou de existir algumas áreas? Porque passaram a ser zonas. Essa aqui é a área de interesse especial. Então, aqui a gente tem a bacia do Baguaçu, em que houve uma expansão considerável da área de preservação por conta do abastecimento de água. Outra inovação que nós estamos propondo também nessa minuta é com relação ao sistema viário, a abertura de novas ruas. A Dani mostrou um mapinha ali, que é o mapa que a gente chama de diretrizes viárias. Lá no site, vocês vão poder consultar ele também. É um mapa que está traçando basicamente todas as novas ruas estruturais, ruas principais, grandes avenidas. Esse mapa está lá, então a gente já tem uma diretriz. Então, todo novo empreendimento que vai crescer, que vai expandir a cidade, ele vai ter que seguir esse mapa de diretrizes. Então, isso evita que a gente tenha grandes avenidas que são interrompidas, avenida que não tem conexão com a outra, dificuldade de transposição de rodovias. Então, esse mapa de diretrizes ele está desenhado já. Todo mundo que for empreender na cidade ele tem que seguir esse mapa. E aí a gente tem também o que a gente chama aqui de as diretrizes do sistema viário. É basicamente as medidas que cada uma dessas ruas deve ter, a inclinação máxima que vai ser permitida para essas ruas e a infraestrutura ciclística. Né? Então, por exemplo, toda nova avenida, que é uma via arterial, ela deverá ter uma ciclovia. Então, toda nova avenida, a partir desse plano, se assim aprovado, deverá ter uma ciclovia. Outra novidade é que aqui a gente tem as zonas, cada uma daquelas zonas que eu falei no começo, cada uma dessas zonas agora passa a ter parâmetros de parcelamento do solo. Ou seja, quando eu for implantar um empreendimento em alguma dessas zonas, eu preciso seguir essas regras aqui. Empreendimento que eu falo não é uma casa, não é um mercado, é um grande empreendimento como um loteamento, por exemplo, que é quem induz o crescimento da cidade. Então, nós vamos ter lotes mínimos diferentes para cada das regiões da cidade. Então, a região que está mais a sul, onde está o Baguaçu, os lotes deverão ser maiores, para que a gente possa ter mais áreas verdes. As próprias áreas verdes do loteamento deverão ser superiores às áreas de outras áreas que, por exemplo, não contribuem com o Baguaçu. Então, a gente aumenta essa permeabilidade do solo. A mesma coisa para os equipamentos públicos. Todo novo loteamento ele tem que destinar, hoje isso já acontece, né, não é nenhuma novidade, mas ele tem que destinar espaços públicos
para a construção de escola, de creche, de centro comunitário, posto de saúde. O que a gente notou que acontece hoje? A gente tem um crescimento muito grande da cidade na região sul. Loteamentos de um padrão um pouco mais alto, geralmente loteamentos fechados, e que são obrigados também a deixar áreas públicas. Só que são áreas públicas totalmente subutilizadas. A gente tem grandes terrenos lá da prefeitura que não têm uso. Por que não tem uso? Porque aquela população não faz uso do equipamento público. É o cara que vai num plano de saúde ou num colégio particular. Então, uma escola pública ali, ela vai ter uma adesão muito baixa, um uso muito baixo. Enquanto isso, outras regiões da cidade precisam de equipamento público. Precisa ter escola, precisa ter creche, mas não tem área, não tem espaço para fazer isso. A prefeitura tem que desapropriar, ela tem que comprar a terra para poder fazer isso. E é um processo muito demorado. Então, o que nós estamos trazendo como novidade? Alguns empreendimentos eles vão poder destinar 5% da área deles como uso comunitário, né, escola, creche, mais 3% de áreas patrimoniais, que são áreas que poderão ser utilizadas para habitação de interesse social, para conjuntos habitacionais. E a inovação nossa é a seguinte: essas áreas institucionais poderão ser doadas fora do loteamento. Então, se eu estou empreendendo na região sul da cidade, eu posso destinar a minha área pública na região norte da cidade, numa área em que comprovadamente eu precise de área pública. Então, eu deixo de ter uma área subutilizada no sul, que a prefeitura dificilmente ela vai construir equipamento público, e esse equipamento, esse terreno, passa a ser na região norte, oeste ou no centro da cidade, onde eu preciso ter a área para construir equipamento público, para construir creche, escola, hospital, enfim. Isso vai ser feito, logicamente, no valor da terra, o quanto vai custar a terra lá e o quanto vai custar a terra aqui. Então, isso a gente tenta reequilibrar um pouco a oferta de equipamento público. Então, quando a Dani leu lá para a gente, dizendo, olha, a região, vou só como exemplo, que a região norte da cidade, ela reclamou porque não tem vaga em escola, porque falta escola. Como que a gente resolve isso nos próximos 10 anos? Eu posso construir 1 ou 2 escolas em 2, 3 anos, o problema vai continuar, né? Porque eu não vou ter área para fazer isso. Então, esse instrumento ele visa acabar com esse problema. Eu sempre ter oferta de áreas em regiões em que é necessário, e nas áreas em que eu não tenho tanta necessidade, eu abro mão dessas áreas. Então, isso é uma inovação que nós estamos trazendo também para a lei. Só está difícil passar aqui. Eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Porque eu sei que é um conteúdo... a gente já está na 3ª reunião, tem gente que eu acho que já está na 3ª reunião aqui que já decorou melhor que eu, né, o texto. Tá? Mas tudo isso aqui só vale lembrar que já está disponível no site da Prefeitura. Outra regulamentação que nós estamos propondo é o controle de loteamentos fechados, né? A gente tem hoje, não é só em Araçatuba, né, é um fenômeno no Brasil todo, são os loteamentos murados. Nós estamos propondo aqui alguma regulamentação para eles. De que sentido? Que eles tenham um tamanho máximo. Por quê? Porque quando você faz um loteamento fechado muito grande, você força todo mundo a dar a volta nesse loteamento para poder, às vezes, acessar uma rodovia, acessar uma escola. Então, nós estamos propondo que eles tenham um tamanho máximo e que esse tamanho máximo seja acessado por ruas. Então, ele não vira aquele grande equipamento que todo mundo tem que dar a volta, que dificulta acesso, não consegue abrir rua. Estamos propondo também, isso aqui já acontece, mas estamos colocando na lei, que todas as áreas públicas, logicamente, fiquem fora da área que vai ser cercada, que das áreas verdes desse loteamento, como, por exemplo, praças, das praças, 50% delas podem estar dentro e 50% tem que estar fora. Então, áreas verdes, córregos, APP, praças, ele pode manter parte dentro, mas ele tem que manter também parte fora para acesso de toda a população do bairro, porque são áreas públicas, né? E de toda a área que for cercada, que tiver muros, desses muros, pelo menos a metade daquilo que tiver virado para a rua tem que ser, a gente chama de permeabilidade visual, não pode ser muro, tem que ser grade. Eu quero ver dentro e ser visto do lado de fora. Isso, para a segurança pública, aumenta consideravelmente a sensação da pessoa de se sentir mais segura. É muito diferente você estar na rua vendo uma grade, você estar na rua do lado de um muro de 4 metros de altura, né? Tem aquela impressão que não tem para onde você correr. Então, 50% das testadas para ruas também deverão ser permeabilidade visual.
tem que ter grade. A mesma coisa também para atividades realizadas em glebas, áreas que não foram loteadas. Então, por exemplo, uma grande indústria que vai se instalar no município e ela tem mais do que 30 mil metros quadrados. Se ela for se instalar num terreno com mais do que 30 mil metros quadrados, ela vai ter que também deixar áreas públicas, ela tem que deixar área verde, ela tem que fazer rua, para evitar da gente ter distritos industriais ou grandes indústrias que viram depois um problema de conexão com a cidade, e principalmente de oferta de área pública. Outra inovação que nós estamos trazendo, a gente chama de coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento é basicamente o quanto você pode construir dentro do seu lote, né? Então, eu tenho um lote de 200 metros quadrados. Se eu tiver um coeficiente de aproveitamento 2, quer dizer que eu posso construir o dobro, posso fazer 400 metros no meu lote. O coeficiente de aproveitamento ele não se aplica para casa, por exemplo. Dificilmente uma casa vai ultrapassar o coeficiente. Ele se aplica para quem? Para prédio, né? Para grandes prédios. Toda cidade sempre tenta regulamentar isso aqui, para evitar que você tenha grandes prédios em regiões que você não tem infraestrutura, problema de trânsito, todo mundo quer sair no mesmo tempo, não tem comércio, não tem serviço perto do prédio. Toda cidade sempre tenta regulamentar isso aqui e dificilmente consegue. Como que eles tentam regulamentar? Com taxando. Você pode construir até 5 pavimentos. Eu quero fazer 10. Você paga uma taxa para a prefeitura, você pode fazer 10. Todo município tenta fazer isso. Eu conheço 1 ou 2 que conseguem fazer isso. São Paulo, Ribeirão Preto, acho que consegue fazer isso também, porque não tem como. Foge do controle, não sabe como calcular, depois vira só taxação, vira imposto e ninguém sabe para onde vai esse imposto. O que nós estamos propondo aqui? Uma mudança para que a pessoa possa construir mais, ela tem que cumprir com o que nós estamos chamando de instrumentos de incentivo. Então, você pode construir mais do que o seu terreno permite, que é o que a gente chama de coeficiente máximo, o CAM aqui, desde que ela cumpra algumas regras construtivas. Quais são essas regras construtivas? São regras que vão fazer muito... o benefício é muito mais para quem está fora do prédio do que para quem está dentro do prédio. Por exemplo, ele tem que dar uso misto. O que é uso misto? Eu quero fazer uma torre de apartamentos com 12 andares de apartamento. Eu só vou conseguir fazer isso se eu deixar o meu térreo, meu pavimento térreo, vai ter que ser loja, vai ter que ter comércio. Se eu tiver comércio no térreo, eu permito que o cara faça mais andares, para evitar muros altos, guarita. Você tem um térreo que é mais vivo, né? Tem gente andando na rua, tem comércio, traz segurança para as pessoas. Se ele aumentar a permeabilidade do solo, se ele tiver mais área permeável do que a lei exige, ele também pode construir, verticalizar mais. Se ele qualificar a calçada, o que é qualificar a calçada? Se ele aumentar a largura da calçada dele, além do mínimo exigido por lei. Então, se ele faz o recuo do prédio lá atrás e a calçada dele aumenta, ele pode verticalizar mais. Se ele deixar vielas, se, por exemplo, o prédio permitir que as pessoas cruzem pelo térreo de um lado ao outro, na forma de viela, né? Como tem muita galeria. Então, é mais ou menos o exemplo das galerias aqui. Se a fachada não for de muro, se ela for de grade ou de vidro, também ele pode construir mais. Então, a gente permite que se construa mais mediante esses benefícios, que são muito mais para o cidadão que está do lado de fora do que para quem está dentro do prédio. E aí, cada zona vai ter o seu coeficiente máximo. Tá? Básico, sempre 1,5. 1,5 basicamente, você pode construir uma vez e meio que você tem no seu terreno. Então, um terreno de quem tem 200 metros quadrados, você pode construir 300 metros quadrados. Outro instrumento que já existe no plano, né? Aqui ele está todo de verde porque nós alteramos parte dele, mas é o que a gente chama de utilização, edificação ou parcelamento compulsório. O que é isso? A Dani mostrou um dado lá importante para a gente, que não é uma realidade só de Araçatuba também, mas de vários municípios. A quantidade de imóveis abandonados, de terrenos abandonados e de grandes terrenos abandonados. Ou abandonado ou sem nenhum tipo de uso. O plano diretor vigente ele já tem um instrumento lá que permite que o município combata isso. Só que ele não tem detalhamento, ele não detalha, ele não dita a regra, não fala como, quando. Então, o que nós estamos fazendo aqui é basicamente detalhando esse instrumento e dizendo em
quais momentos ele vai poder ser aplicado. Então, isso aqui é basicamente o município notificar terrenos, por exemplo, que tenham mais de 20 mil metros em todas as áreas de periferia da cidade. O município pode notificar esses terrenos e exigir, dentro de um prazo, que eles construam. Ele pode notificar no centro da cidade, onde a gente está vendo, aqui, vamos pegar não edificados, lotes urbanos vazios de 250 metros quadrados no centro. Então, no centro, um lote de 250 metros quadrados, ele pode ser notificado para que a pessoa construa nele. Por quê? Porque no centro é muito interessante para todo mundo que não tenha terreno vazio. É um terreno que está lá gerando prejuízo e não está dando lucro para ninguém, né? Não vira um comércio, não vira um serviço. Então, isso aqui incentiva a dinâmica econômica do município. Só que o que vale no centro de 250 metros quadrados não é o que vale nas regiões de periferia. Por quê? Porque aqui, às vezes, você comprou um terreno de 250 metros quadrados, você está juntando dinheiro ainda para construir, você não vai receber a notificação da prefeitura, né? Você fala, pô, estou juntando meu dinheiro ainda. Um terreno de 250 metros quadrados aqui é uma coisa, no centro é outra coisa. O valor é diferente, né? Então, quanto mais longe do centro fica, maior é o terreno a ser notificado. Aqui a prefeitura só vai poder notificar terrenos muito maiores, que podem vir a ser indústrias, mas nunca algo que vai ser uma casa. E a mesma coisa para imóvel. Todo lote com mais de 500 metros quadrados que seja subutilizado também pode ser notificado pela prefeitura para que dê uso para esse imóvel. O IPTU, progressivo no tempo, que é um outro instrumento. Se a pessoa ela não edifica, ela não dá uso no imóvel, ele está abandonado, a prefeitura pode começar a aumentar o IPTU dessa pessoa ano a ano e, inclusive, até trocar a própria dívida de IPTU pelo imóvel. A gente troca, às vezes o cara deve mais IPTU do que o terreno dele vale. Então, a prefeitura pode trocar o terreno pela dívida. Direito de impreensão também já existia na lei, nós estamos detalhando um pouco mais. É basicamente o direito que a prefeitura tem de poder comprar uma terra. Então, por diversos motivos, a prefeitura ela pode ter o direito de compra. Então, se eu tenho um terreno, eu resolvo vender, e esse meu terreno está sob direito de preempção, eu preciso primeiro oferecer para a prefeitura, que pode querer comprar ou não. A gente espera que esse instrumento não precise ser utilizado, ele é utilizado sempre nas últimas das opções, que eu consiga de outros modos, né? Mas se precisar, a gente detalhou ele. Então, para regularização fundiária, para projeto habitacional, para a criação de espaços públicos, a prefeitura poderá ter direito de compra sobre determinados imóveis. Outro instrumento que nós estamos regulamentando também, a gente chama de estudo de impacto de vizinhança. Ele já está no plano atual, nós estamos trazendo regras mais claras para que ele possa ser utilizado. O que é esse instrumento? É basicamente a prefeitura poder controlar impactos negativos de grandes empreendimentos. Então, por exemplo, uma grande indústria ou um grande empreendimento, um grande supermercado, por exemplo, que ele vai se instalar no bairro, é inegável que ele vai trazer um monte de benefício, vai trazer emprego, vai trazer renda, vai aumentar o recolhimento de imposto, mas ele também pode trazer efeitos negativos, né? Todo mundo quer ter um mercado perto de casa, mas ninguém quer morar de frente com a doca de carga e descarga dele e ter caminhão parando na porta de casa, né? Esse tipo de efeito, a gente combate ele como? Com esse estudo de impacto de vizinhança. Todo mundo quer morar perto de uma escola, mas ninguém quer ter o embarque e desembarque de aluno meio-dia na porta de casa, né? Então, esse instrumento ele visa coibir esse tipo de situação. Então, a prefeitura passa a ter poder de exigir desse empreendedor que ele reduza os impactos dele. Como que ele vai reduzir esses impactos? Aqui a gente coloca o que ele pode fazer. Por exemplo, a prefeitura pode exigir que uma escola duplique a rua onde ela vai fazer embarque e desembarque, ou que o embarque e desembarque seja feito dentro da escola, colocar ponto de ônibus, remodelar canteiros de avenida para fazer retorno, ampliar a rede de água, destinar a área do terreno para equipamento público. Então, imagina que uma grande indústria vai se instalar numa região da cidade muito isolada, a prefeitura pode exigir que ela deixe um terreno público lá para, por exemplo, a prefeitura fazer uma creche para atender essa população, para fazer um posto de atendimento ao cidadão. Então, ela pode exigir disso se ela entender que esse empreendimento traz algum efeito negativo. Recuperação de fachadas, áreas de preservação ambiental, enfim, desde um ponto de ônibus até uma área de preservação ambiental, ela pode exigir se ela entender que há um efeito negativo desse empreendimento. E aí, por fim, uma outra novidade também,
que é muito importante para a gente poder, principalmente, trabalhar com a habitação social. A prefeitura hoje ela tem um déficit muito grande de áreas para conseguir construir habitação social. E, desde 2017, há uma regulamentação que permite que o município que ele arrecade para ele bens que estão abandonados, imóveis que estão abandonados. Então, nós estamos trazendo isso dentro do plano diretor e colocando a regra lá, que todo imóvel que for constatado abandono dele, ele vai ter uma série de procedimentos a ser seguidos. Então, constata-se que não paga IPTU, constata-se visualmente que ele está abandonado, até que se configure, de fato, o abandono e a prefeitura pode arrecadar esse imóvel para ela. Esse imóvel passa a ser público e a prefeitura pode destinar ele para diversos usos, como, por exemplo, o aluguel social, um centro comunitário, um espaço para uma associação de moradores. Então, a gente regulamentou também esse instrumento que vai permitir que a prefeitura comece a ter imóveis próprios para usos que não sejam necessariamente dela, mas usos da comunidade, né? Como eu disse, o próprio aluguel social. A pessoa que não tem um local para morar, a prefeitura pode arrecadar um bem abandonado e destinar para essa pessoa. Bom, vou de antemão já que me desculpar pela forma rápida que eu falei, tá? Mas é que senão, se você deixar eu falar aqui, eu vou até 6 horas da manhã, né? Explicando tudo. Isso que eu passei, ele é um resumo, né, do que está lá na minuta da lei, é basicamente as principais inovações que a gente está propondo para o plano. Isso aqui está disponível no site da prefeitura e, principalmente, está disponível para que se recebam contribuições, né? Quem tiver sugestão, dúvida, alguma contribuição a ser feita, pode ser feita pelo site e pelo e-mail da Dani, que está aqui embaixo. Todo mundo consegue ver aqui? Daniele com 2 L's, .ferreira@ceteclins.com.br. Quem quiser contribuir, hoje colocaram o BR, ó. Nas últimas audiências o R estava cortado ali, corrigiram, não precisei lembrar. E também todo mundo recebeu essa fichinha de contribuição, né? Foi distribuído aí, se alguém não recebeu, só levantar a mão a gente entrega, para também poder receber propostas, contribuições, críticas, sugestões, enfim. Bom, o que eu tinha para falar é isso. Agradeço mais uma vez pela atenção e, mais uma vez, desculpa pela fala rápida aqui, mas a gente poder passar tudo. Tá bom? Obrigado. Valeu, João. Muito obrigado. Arquiteto. Precisava falar do R, né? Já, né, Dani? Foi ser... Na última, se ele falar, está cortado. Queremos convidar o assessor executivo da Secretaria de Participação Cidadã, José Galdino, que vai fazer a mediação agora e a interação junto com os moradores, com as possíveis propostas. Seja bem-vindo, prazer ter você aqui. Boa noite a todos. Gostaria de... O pessoal da mesa aí já tem... Foi salvo já o nosso horário aqui. Nós temos uma divisão de tempo para todos que vão usar a palavra e participar, fazendo sugestões ou fazendo perguntas. Fazendo sugestões ou fazendo perguntas, né? Esse tempo é para isso. Então, nós temos ali um tempo cronometrado de 3 minutos para se fazer a pergunta ou a sugestão, né? E o João ou qualquer da equipe vai estar respondendo. E a pessoa, se necessário for, terá mais 1 minuto de réplica e, assim, a oportunidade novamente da equipe para dar a resposta. Nós temos ali o nosso querido ouvidor, ali, o Luiz, ele está com uma prancheta na mão ali, e tem mais alguém que deve estar com uma prancheta, você levanta a mão, ele vai anotar o seu nome para que você possa vir aqui fazer a sua participação com perguntas ou sugestões. Só o Luiz mesmo hoje. Então, nosso trabalho aqui é moderar as perguntas e sugestões, e o que passar disso, nós vamos ter que fazer a interrupção. Com todo carinho, com todo amor, com toda educação, mas temos que fazer, tá ok?
Temos o primeiro. Temos o primeiro já? Damião Brito. Quero aproveitar e fazer uma homenagem à Guarda Municipal, né, que sempre tem assessorado e dado aí uma segurança preventiva a todos nós, na pessoa do Guarda Municipal, Clodoaldo. Estava aqui agorinha, né, deve estar lá fora fazendo a segurança e o encaminhamento de pessoas que estão chegando. Vamos lá com a primeira pessoa, então. Damião Brito. Damião vai utilizar o microfone que está na mão do João e fazer a sua pergunta ou a sua sugestão no plano diretor. Boa noite a todos, né, os presentes que estão aqui, né, saíram do seu lar e estão aqui. Muitas pessoas não vieram porque o ser humano só sabe criticar, tá? E não participa. A minha pergunta é o seguinte: não adianta ter nada se não tiver fiscalização. E eu gostaria de saber o quê? A questão da Samar, no caso, esses terrenos vazios. A prefeitura vai lá, asfalta, o prefeito faz uma maravilha, e aí vai lá, a Samar vai lá e quebra tudo. Depois não faz aquele serviço. Vai ter, eu peço que tenha, o executivo manda para a Câmara Municipal um projeto de lei para obrigar os donos de terrenos vazios a colocar calçada e colocar também a rede de água e esgoto. Porque lá no Concórdia, no próximo do Rondon, naquela avenida, não tem calçada. O proprietário tem muito dinheiro e não faz calçada. Então, não adianta multar o cara lá de outro bairro e nesses bairros grandes não ter calçada. Outra coisa, para a UBS, uma UBS 24 horas, se não pode ter o pronto-socorro, que tem uma UBS 24 horas aqui nessa região do Jussara. Uma UBS pelo menos 24 horas, não sei em qual questão que se enquadra, mas esses seriam os dois ponteiramentos, né, nessa questão. UBS, um pronto-socorro 24 horas para essa região, e esses terrenos vazios, que não tem. O Jardim Pinheiro, o prefeito fez uma coisa lá maravilhosa. Foi lá depois e está picotando tudo. A questão da Pompeu de Toledo, vai picotar tudo. Então, que o executivo, porque vereador não manda um projeto desse para a Câmara para não dispor com os donos dos terrenos. Então, tem que partir do prefeito. Tá bom? Eram essas as minhas ponderações. Obrigada, Damião. Gente, bem rapidamente, começando pelo final, a questão da UBS 24 horas é uma proposta que está sendo apresentada e todas as propostas elas estão sendo catalogadas e encaminhadas, Damião. No caso da UBS, não necessariamente no plano diretor, mas junto aí ao Conselho Municipal de Saúde e à própria Secretaria de Saúde. Então, está registrada a sugestão. A questão da calçada, nós temos legislação, né? Estou aqui consultando os universitários, né? O talão. Nós temos a legislação já, que obriga a calçada, inclusive acho que teve uma alteração na última sessão da Câmara, mas há legislação. E o ponto forte que você toca é a questão da fiscalização. Exato. Então, acho que não adianta ter leis, né? Obviamente, né? Se não houver fiscalização. Tudo isso está registrado. Muito obrigada. Água e esgoto. A do asfalto, aí, acho que, não sei, a Samar, né, que verifica isso, mas me parece também que tem já algo, eu não sei, na legislação eu não tenho certeza desses cortes que são feitos após a pavimentação, né? Então, isso a gente verifica, né, encaminha para verificação Samar e agência reguladora. No caso, um projeto tem que ser um projeto de lei. Projeto do executivo. É do executivo, porque o legislativo não tem coragem e não vai fazer para não dispor. Tá certo. Então, que deixa isso aí para o executivo. Tá bom? Obrigado. Está aqui o advogado, né, da agência e também o comissário. Estamos anotando, Damião. Acho que é isso, né? Em razão do horário, acho que fica como sugestão, proposta, e a gente faz os encaminhamentos devidos. Como era uma questão mais local, eu fiz aqui a intervenção. Tá, obrigada. Ótimo. Aí com o Josué, vice. Obrigado, Damião. Queremos convidar também o senhor Ayrton, que está inscrito aqui. Senhor Ayrton. O Ayrton é membro da Câmara Técnica, representante da Fundação Educacional de Araçatuba. Obrigada. Boa noite a todos. Antes da minha sugestão, gostaria de uma informação, se a prefeitura tiver. Ao final aqui da Avenida Saudade, do lado direito, em frente do Torim, nós temos uma área que era o antigo CEAGESP.
Essa área é da Prefeitura Municipal ou é do Estado? É federal? Isso é um problema. Porque há um poço profundo nessa área, que é do antigo CEAGESP. Marçal, tu sabe da existência desse poço profundo? Esse poço ele foi inutilizado ou ele foi só fechado? Condenado? Bom, então, sinto muito, a minha proposta cai por terra. Deixa eu falar aqui, nessa área que você está falando, hoje ela está na mão do CEAGESP. Estive lá com o Coronel Gardenal, conversando com o atual presidente do CEAGESP, Coronel... esqueci o nome dele. E ele, na verdade, ele não vai ser dessa área. O CEAGESP ele pegou lá como presidente e o CEAGESP tem uma dívida de 80 milhões e ele vai vender, tem 14 locais que tem essas áreas do CEAGESP. Ele vai vender para quitar essa dívida. E o poço profundo lá está contaminado, o lençol freático, não sei se é água de cemitério, mas está contaminado faz muito tempo. É uma pena, porque era uma possibilidade de... A gente ia fazer a rodoviária lá, mas não deu certo. E falando aqui sobre o negócio da Samar, deixa eu falar sobre esgoto. Bom, a lei de terreno existe. Tem cara que tem multa aí e está já lá na fazenda pública, multa grande para pagar. Isso existe. Quanto a esse problema da Samar de esgoto, apareceu mesmo, tem. O que aconteceu? Em alguns locais, o DAIA não tem o primitivo. O cadastramento, antigamente, eles fizeram rede em diversos locais, mas não consta em planta nenhuma. Então, no caso da JK, na onde não levou esgoto, vai pela calçada. Então, veja bem, na Pompeu de Toledo não vai recortar, não. Todos os lotes já estão ligados. Todo ligado. Agora, na Pompeu de Toledo, tem problema lá no fundo, terreno muito grande, de 200 metros de frente. Como é que você sabe como é que ele vai parcelar? Então, a Samar está deixando no local um ponto mais baixo para fazer todas as ligações de esgoto depois pela calçada nesse ponto. Tem mais quem... Tá? Agora, aconteceu mesmo, de certos locais, ter que rasgar o asfalto depois. Mas nós estamos evitando isso, contato direto com a Samar, tudo, não onde a gente vai pavimentar, recapear, manda antes para a Samar, para eles tomarem a providência. Na verdade, a Samar tinha um investimento inicial para fazer em Araçatuba e se extrapolou em 10 vezes. Porque eles tiveram que acompanhar nós. Só esse emissário novo que eles fizeram, que vem lá de cima, do Cláudio Honorcinte, lá de cima, só que vem ali pela beirada do Machadinho, lá aquela rua chama Legário, como é que chama? Aquela que desce da Guapi. Não, não é Zé Cadernos, não, aquela que desce. Aquela ali fizeram um emissário de esgoto ali violento. Fizeram toda uma rede primária na Pompeu Nova inteirinha. Entendeu? E até no começo o pessoal vai falar, vai asfaltar sem esgoto. Não tem nada desse negócio. O pessoal nem vai ver o que é, nem vai perguntar. Eu falo para todo mundo aqui, ó, o planejamento está aberto para tirar dúvida. Vai lá que vocês não vão perder tempo. Lá nós temos tudo certinho, marcado que está sendo feito na cidade. E ó, você vem aqui, ó, você vem pela Avenida JK, você viu a pessoa fazendo a calçada inteirinha naquela frente lá. Vê lá que você vai ver aqui. O cara está fazendo ali mais de uns 300 metros de calçada. Só que o que ele está fazendo? Deixando a terra no asfalto. Vem a chuva, leva para a Boca de Lobo, pintou a Boca de Lobo. Então, já amanhã cedo a fiscalização é aí. Ó. Entendeu? Tá joia, Tadeu. Muito Um abraço, obrigado, secretário. Temos mais um. Josué. Helena. A Leninha. Heleninha, a primeira-dama. Primeira-dama do Água Azul. Primeira-dama da Zona Sul, é isso aí. Ainda não, mas está nos meus planos. Né? A gente tem que sonhar, não é? Um sonho, como que é? Um sonho que se sonha só, é só um sonho. Boa noite, gente. Capricha na foto, viu? Que hoje eu sou uma pessoa pública. Inclusive, caso alguém queira, né? Autógrafo, estou aí à disposição. Mas eu venho falar do negócio aqui. Primeiro, agradecer, né, pela oportunidade, né, gente? Porque a gente precisa participar enquanto cidadão, né, Damião? Aqui nós temos algumas pessoas fortes, né? Eu, Olair, Maurício,
Nalva, representante da região, né? Quem mais, Andréia? Quem mais? Da região sul, né? Tem também, por quê? Iraci e o NIT. Ou seja, a gente tem que agradecer. Eu sempre falo, eu falei na outra vez que eu fiquei muito feliz com a nossa região, com a Juscelino, né? A gente que cresceu aqui, né, João? A gente passou uns bocados aqui. Mas tem algo que ainda incomoda. Né? Falou muito a respeito das nascentes. Né? Nós somos criadas dentro da nascente. Eu sou nascida no bairro. Então, eu conheço toda essa região mesmo. E aí, uma coisa que incomoda. Hoje, a nossa região não é mais uma zona rural. E o que tem incomodado muito são os animais perdidos, do qual fica aqui atrapalhando. Tá, não pode? Pode, sim. Né? Então, a sugestão é que deveria olhar com muita calma, com muita cautela, o pessoal do meio ambiente, a essa questão, porque também é questão de saúde pública. Porque as casas estão sendo invadidas por carrapato dos cavalos. E isso é muito triste. Né? Hoje, a avenida está linda, né? O secretário até falou da construção que está tendo aqui, na avenida. Né? O pessoal está investindo, porém, a gente precisa tirar essas coisas que estão atrapalhando. Ou seja, tirar de uma forma qualquer, não, remanejar, eu acho que é a palavra. Certo? É a minha sugestão. Obrigada, viu, gente? Está anotado, Leninha. Fechou. Nós tivemos ter o prazer, viu, Edna, de ter a Leninha como chefe lá. Foi chefe 4 anos da fiscalização, inclusive eu era um dos chefiados dela. Né? Eu falo que foi a melhor chefe de fiscalização de toda a história da prefeitura, a melhor mulher que teve lá como chefe. Só teve ela, Verde. Só ela. Rodrigo. Vamos ouvir. Foi a única mulher que nós tivemos como... Foi a melhor, Lazinha. Você continua sendo. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem, todos? Edna Flor, Talão, pessoal da CETEC Lins, Daniela, o João. Esse bairro aqui, o Lago Azul, me traz uma memória de infância muito boa, né? Vivei muitos finais de semana aqui, era o bairro da minha avó, minha afinada avó. Então, até os 14 anos, final de semana sim, outro não, estava por aqui. E é uma região linda, eu ficava encantado sempre que chegava com a lagoa aqui da Granja, né? Que é bonita, mas traz uns desafios também, né? De alagamento, às vezes tá boa. Bom... meu nome é Rodrigo, eu faço parte da Câmara Técnica de Revisão do Plano Diretor, sou conselheiro municipal de meio ambiente também, pelo CONDEMA, e participo de um movimento A Cidade é Nossa, Mais Amor Araçatuba. É um movimento que surgiu justamente pela ocasião da revisão do Plano Diretor, que nós consideramos que essa revisão estava sendo pouco participativa, né? E eu estava vendo aqui, o João até passou uns mapas, e ele colocou, a gente não vai se aprofundar nesse mapa, porque, né, e nos outros temas também, porque senão ficaria até 6 horas, e fica mesmo, são muitos temas, né? E é onde a gente quer pegar. Fazer só uma pergunta, quem que é o morador aqui dessa região que está aqui hoje? Hoje, acredito que tem mais, né? O pessoal acabou indo embora um pouquinho mais cedo. São poucos, né? Eu imagino que todos vocês aqui gostariam de pegar um mapa daquele e ver, olha a nascente aqui do Machadinho. A gente tem uma nascente do Machadinho, a Lagoa, né? Tem um Linhão. Pô, não tem lugar para a gente fazer pista de caminhada, esporte, lazer, né? Onde que a gente quer que seja feita onde que são as áreas públicas? Para a gente apontar no mapa aqui, ó, a gente quer isso. Não é verdade? Aqui a gente tem uma integração pelo Linhão que vai até a nascente do Córrego Machadinho. É uma região linda essa aqui, né? E o que a gente vai fazer com o desenvolvimento dela? A gente vai canalizar mais córrego, causar mais inundação, que nem essa canalização da Pompeu está causando? Já choveu, já inundou um lugar que nunca tinha inundado, né? Que foi ali no cruzamento com a Rua Duque de Caxias. O laudo técnico de engenharia que eu fiz apontou que inundou. Conversei lá com o senhor da banca. Faz quantos anos que o senhor tem? 12 anos tem a banca lá. Já tinha acontecido isso? Não, nunca aconteceu. Aí ele falou, não foi nem eu que falei. Foi depois que eles fizeram essa canalização, como agora vai dar isso aí, né? Então, a gente tem que... Sempre inundou? Então, vai piorar.
Então, vai intensificar as inundações. Vai intensificar as inundações. Então, eu acredito que a gente precisa das oficinas temáticas para a gente chegar aqui no nosso bairro e falar onde que a gente quer a área de lazer aqui na Zona Sul, onde que a gente quer pista de caminhada, o que a gente vai fazer com a nossa nascente. Então, eu acredito que está faltando isso, porque chegar a apresentar uma minuta final não traz a oportunidade de todo mundo participar, né? Muito obrigado, gente. Deixa eu fazer uma ressalva aqui, ó. Primeiro, que a lagoa aí do Jussara não dá mais inundação. Pelo contrário, ela é uma contenção, hoje ela é um piscinão a céu aberto, tá? Que contém toda aquela água que tinha naquela área ali, perto da igreja, que é uma várzea. Não tem mais inundação. A moça está levantando o dedo lá, ela mora aqui. Não tem mais inundação. A Pompeu, a tendência é diminuir a inundação. Por quê? Além dessa lagoa que está sendo, que contém hoje a água, ela é uma regularizadora de vazão. Abaixo dela, aqui na continuação da Café Filho, vai ter uma outra lagoa também regularizadora de vazão, para exatamente essa água da Café Filho não cair diretamente na Pompeu como caía. Outra coisa, nesse plano diretor está previsto o Parque Ecológico do Machadinho, que é uma terceira bacia de contenção depois da Rua São Francisco. Então, isso de falar que canalizou o córrego numa área já consolidada, quem teve fazendo a defesa de um processo que ele entrou em São Paulo, que foram, eles apelaram, chegou até no STE, até lá no Tribunal de Justiça, que tive eu, o secretário de Meio Ambiente, o secretário de Jurídico, para fazer a defesa lá. A hora que os juízes, os embargadores abriram o mapa e viram, eles falaram, mas isso aqui é área consolidada. O Machadinho é área consolidada. Foi canalizado. Nós não vamos canalizar o Machadinho para cima. Vamos fazer uma área lá, o Parque Ecológico Machadinho, vamos apropriar 1,5 alqueire. Então, esse negócio de falar que o Machadinho, que a canalização vai aumentar, não. A canalização veio numa área consolidada, só que ela está sendo... O Machadinho vai ser protegido. Tanto pela água que desce lá de cima do Jussara, que antigamente vinha direto, não vai vir mais. Nós vamos ter, além da Lagoa Grande, uma menor aqui embaixo, e também para proteger o Machadinho daquelas construções que estão a montante da Rondon, vai ter um parque ecológico também que vai funcionar uma regularizadora de vazão lá. Então o Machadinho vai ser controlado, eu tenho certeza. Agora, Duque de Caxias, pode sim passar água lá. Por quê? Ali tem uma celular, 3 galerias celular mal dimensionadas. Nós vamos fazer aquela transposição com 2 galerias celulares que vão dar vazão total. Tá? E lá embaixo, na rotatória, que teve um problema lá, tem problema, porque vem água da Rua Baguaçu e também da Pompeu de Toledo, ali nós vamos fazer mais galeria para jogar aquela água rapidamente no Baguaçu, com dissipador de energia. Os nossos projetos nós fizemos lá na Água Branca, quando eu cheguei com o dilador lá em maio de 2017, aquela Rua Ariel de Oliveira tinha buraco lá de 1,5 metro. O pessoal lá não saía da garagem. Estamos fazendo a última etapa agora de canalização. Tudo com dissipador de energia, tudo protegendo o quê? O corpo d'água. Então, esse negócio da falácia do Machadinho, se você tinha um outro projeto do Machadinho, aquele projeto não foi aceito. Tá? O projeto dessa administração é que está sendo feito lá. Então, é isso aí que eu tinha para falar. Vamos lá. Rodrigo tem 1 minuto. Ele tem 1 minuto. Bom, eu tinha que fazer questão de fazer essa réplica aqui para restabelecer a verdade, né? Porque lá na audiência pública, na audiência lá com o desembargador em São Paulo, 3 juízes, os 3 criticaram muito esse projeto da prefeitura. Eles criticaram esse projeto da prefeitura, falaram que o nosso, inclusive, estava mais adequado ambientalmente e urbanisticamente, só que eles não iam dar o embargo, que a gente pediu o embargo da obra, considerando que a obra tinha iniciado porque a prefeitura correu para quebrar a rotatória da Pompeu com a Saudade, para mostrar para os juízes que tinha iniciado a obra que ia ter um grande prejuízo. E foi isso que o juiz enalteceu, inclusive, na minuta que o juiz colocou, o senhor Tadeu, está escrito, qualquer um pode consultar lá, está lá que o nosso relatório é robusto.
Eles estavam embargando a obra, só mudaram de ideia porque eles tinham já iniciado a obra. Não deu tempo deles julgarem antes. Foi por isso. Então, é isso. Inundação, a gente tem que prevenir com parque, não com canalizações. Ó, a tréplica é nossa. Então, eu vou falar uma coisa para você. A Prefeitura de Araçatuba, nossas obras, nós começamos e vamos rápido. Não tem negócio de lerdeza. Já saímos da administração passada aí, que não fizeram nada. Então, nossas obras andam. Ninguém foi destruir rotatória para juiz ver, não, cara. Rapaz, esse machadinho aqui em cima era um depósito de remédio. O engenheiro Lucas, ele fez perfuração lá, tinha camada de 2 metros de resto de remédio, de medicamento, seringa descartável. Isso aí era uma área contaminada, entendeu? E essa foi a destinação que nós demos. E ninguém foi derrubar a rotatória para o juiz aceitar lá, não. O juiz foi te agradar, porque a hora que ele abriu o mapa que o engenheiro Fabrício fez, que ele viu tudo consolidado, já cheio de residência, essa área é consolidada, ó. Acima do interesse ambiental está o interesse social. Então, põe isso na tua cabeça. A hora que a sociedade chega no local, isso vem de encontro com o quê? Nossa regularização fundiária. Nós estamos desafetando a área verde, por quê? Pelo interesse social. Social. Você precisa de aprender. Eu quero uma hora conversar com você, 1 hora, para te ensinar. Nós estamos chegando ao final dessa audiência e com a palavra a vice-prefeita e secretária municipal de participação cidadã, Edna Flor, que vai estar encerrando. Não, tem mais um inscrito? Não, não tinha, agora tem. Qual que é o nome? André. Chega mais, André. Vem para cá. Desculpa, André. O Luiz. Não, fica à vontade aqui. Boa noite a todos. Na verdade, eu vim fazer algumas perguntas, na verdade. A gente teve informação aí, né, que a maior parte do abastecimento de água é do Baguaçu, uma parte do Tietê, e a gente vê no projeto de expansão urbana, nas áreas de expansão urbana, que está tudo seguindo para o lado oposto. A gente também teve a informação que assim, foram reduzidos a quantidade de mapas que a gente tem. Então, eu senti falta de mapa de abastecimento, mapa de coleta de esgoto, uma certa falta de critério no mapa de sistema viário. Então, uma pergunta é, quais são os critérios para a gente definir as áreas de expansão? Tudo bem, eu entendo que a gente tem um limite municipal para o outro lado, então existe essa expansão para cá, mas havendo a falta desses mapas que determinam quais são as condições da infraestrutura que a gente tem nesse lado, quais são as diretrizes do plano diretor para que essa urbanização seja, de fato, bem abastecida de infraestrutura. Isso também no sentido viário. A gente tem o mapa de proposta de expansão do sistema viário, mas não tem categorização. Então, está sendo considerado qual que é a taxa de adensamento dessas áreas, que são as novas urbanizações, para a definição desse sistema viário, para que a gente tenha área de lazer, porque senão a gente vai entrar no critério simplesmente de uma zona coletora de 9 metros com 1 metro de calçada. Isso está instrumentado? Uma outra coisa que eu queria colocar rapidamente é que a gente vê, a maior parte do relatório, a falta de infraestrutura. Então, não tem posto disso, não tem posto daquilo, não tem escola. E a gente não tem um critério de definição de como seriam as áreas que são as áreas públicas dentro de um parcelamento de solo, que são 5, 10, 15, sistema viário de lazer desculpa, me falhou aqui, viário, lazer e institucional, para a gente tentar propor um critério para isso. Eu tive a oportunidade de olhar alguns projetos de loteamento aqui, de loteamento aberto, e que essas áreas viram fragmentos excedentes do desenho urbano que foi proposto. Então, vem a iniciativa privada importante, coloca o que é importante para ela no lote e não tem critério para qual que é a definição dessas áreas. E a gente acaba ficando com o município sem área e acaba tendo que propor uma série de outros instrumentos, desapropria desse, tira daquele que não está usando. Então, se a gente consegue tentar combinar todos esses elementos, para que, na verdade, a gente tenha uma zona de expansão infraestruturada, e com capacidade de acolher os equipamentos públicos que, na verdade, são devidos. Esse é o ponto. Obrigado. É André, né? Isso? Para cada retorno da caixa, né? Eu falo e eu fico me escutando aqui. Bom, acho que primeiro com relação à redução de mapas, o que a gente reduziu de mapas de forma considerável, que a gente tinha no plano anterior e não tem nesse, são mapas de dados basicamente socioeconômicos e de demografia. Então, a classificação demográfica, a distribuição de faixas etárias, que eram dados que vinham do censo do IBGE de 2000,
e que agora a gente não consegue usar o dado de 2010, porque é muito ultrapassado, 2020 a gente não tem dado para ser usado. Então, esses dados, basicamente, não estão sendo apresentados como cartografia. No plano vigente, eles, inclusive, compõem a lei, o que é desnecessário. Eles têm que compor, basicamente, o diagnóstico. Tá? Então, esses mapas a gente deixou de aplicar. Alguns mapas, como, por exemplo, de abastecimento de água ou de esgoto, são dados que estão em planos específicos. Então, por exemplo, está no plano de saneamento, ou, por exemplo, drenagem está no plano já de macrodrenagem do município. Então, esses planos têm esses materiais que não estão sendo repetidos no plano diretor. Com relação ao mapa de diretrizes viárias, acho que, só retomando essa última pergunta, essa expansão que a gente propõe da macrozona de expansão urbana, ela não está só assentada sobre a oferta de infraestrutura. Não. Tá? Não está só assentada sobre a oferta de infraestrutura. Mas está prevista a infraestrutura. Existe a previsão da infraestrutura que vai ser necessária para o adensamento? Porque isso não está... Assim, bem, o diagnóstico é necessário para ser feito e, com base no diagnóstico, uma diretriz para como que vai ser aquela ocupação. Então, a gente não consegue, na verdade, enxergar nada disso. A gente tem uma zona de ocupação e algumas regrinhas básicas ali de coeficiente, de área mínima de lote, que são... Mas quais são os critérios para essas novas urbanizações? Como, por exemplo, a gente vai adensar isso aqui com 50 mil cabeças nos próximos 10 anos. Como que vai ser essa via? Pelo menos a coletora ou a arterial principal. Como que vai ser o abastecimento de água e a coleta de esgoto? Enfim. Água e esgoto cabe aos planos específicos. Macrodrenagem para drenagem, saneamento para água e esgoto. Né? E abastecimento... Vai acontecer organicamente, então? Não organicamente, mas o plano diretor ele não tem um nível de detalhamento a ponto de dizer qual vai ser a vazão para abastecimento de um determinado bairro. O que vai acontecer é, para determinada região da cidade, ela é permitido que se expanda o perímetro nessa região, cabe ao empreendedor, isso é regra, cabe ao empreendedor levar essa infraestrutura se ela for deficitária. Então, por exemplo, Sabesp, se fosse Sabesp, o município exigiria que essa pessoa fizesse poço ou que ela levasse água. Ou que, se não tem esgoto, que ela fizesse uma elevatória ou que ela fizesse o emissário até o ponto mais próximo. Com relação ao sistema viário, o mapa nosso de sistema viário, de diretrizes, são vias arteriais ou coletoras. Arteriais ou coletoras. Os que nós temos traçado. O que nós temos traçado são vias principais. As vias locais, aí vai depender, logicamente, de questões de topografia, do próprio arruamento do empreendimento. Com relação às áreas institucionais, áreas de equipamentos comunitários, com relação ao desenho que essas áreas vão ter, aí é muito mais um critério técnico, né, durante a discussão da aprovação do projeto, do que necessariamente um instrumento do plano. A lei de parcelamento de solo, que deve ser uma lei a ser revista após a aprovação do plano diretor, ela tem algumas regras, como, por exemplo, que as áreas verdes, 50% de todas as áreas verdes tem que estar dentro de uma área, as demais podem ser fragmentadas. Que você tem um raio mínimo que uma área institucional tem que ter. Ela tem que ter pelo menos no mínimo 20 metros. Estou dando como exemplo, mas isso não é assunto exatamente do plano, é um assunto mais da lei de parcelamento de solo. Tudo bem, o parcelamento do solo, o Código de Obras tem que complementar o plano diretor de Perfeito. fato. Né? Desculpa, eu não vou esticar, mas eu queria aproveitar aqui que eu estou aqui. Com relação ao sistema hidroviário e ferroviário, se em algum momento isso foi abordado, a gente tem um problema de baixa aqui, de seca muito, muito grande, porque a gente tem, na verdade, uma conexão direta com o Paranazão pelo canal de Pereira Barreto. Então, se isso é alguma coisa, já que a gente está falando de uma instância turística com potencial hídrico e tal, e a ferrovia, que sempre foi uma potência aqui, até que deixou de ser e desapareceu. Então, se isso foi pensado. Sim, a zona de expansão logística, nós estamos traçando no sentido do porto, né, pela Eliezer, então todo aquele trecho passa a ser zona de desenvolvimento logístico, e a zona específica do porto ela está sendo tratada como uma macrozona de crescimento dirigido. Então, aquela área está virando parte de perímetro, pode ser expandido perímetro para atração tanto de questões turísticas ou também logísticas, próximo ao porto. Beleza, nós vamos acompanhar isso aí. Parabéns, cara. Obrigado, viu? Muito bem, nós queremos anunciar que na próxima semana, na terça-feira, na Biblioteca Municipal, nós teremos a 4ª e última audiência pública. Quero agradecer a todos e, assim, Paula Alcide Jorge. É o anexo da biblioteca, tá?
Então, terça-feira, às 19 horas. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Parabéns a todos pela participação. CETEC. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite.